E aí galera, beleza? Tudo bem? Então vamos a essa prova da URGS de 2008. 15 questões, 20 minutos, ok? Olha que interessante, essa prova aqui nós temos todas as tendências modernas da prova da URGS muito bem aplicadas, sobretudo paralelismo, pontuação e verbos, correto? Eu espero que tenha assistido também ao vídeo que acompanha essa semana do Enem 2013 para ver as diferenças entre aquilo que a URGS pede, prova conteudística, muita gramática, muito bem aplicado ao contexto e as situações lá do Enem completamente diferentes, correto? Nessa prova nós vamos começar já com a questão 1, uma questão de crase, correto? Mas que eu vou te perguntar outras coisas a respeito, para já ir ampliando esses teus horizontes. Nessa questão número 1, onde vocês têm a situação de crase das linhas 5, 17 e 40, na linha 5 volta à Bíblia, é craseado, né? É volta ao livro, correto? Lá embaixo, na linha 40, são contrárias à natureza, são contrárias ao Senhor, é craseado, correto? Mas a curiosidade está na linha 17, uma das duas curiosidades que eu quero brincar contigo aqui. Quando o cara diz, por exemplo, Lutero respondeu a um texto ou respondeu com um texto. Aí vem aquela questão, e é só nessa questão que eu vou discutir isso aqui contigo bastante, diferentemente do Enem, tu tem que ler o texto inteiro, correto? A prova da URGS, ela está ligada nos detalhes. Mas o texto é longo, cara, mas tu vai ter que ler porque tem as questões de interpretação. É outra técnica, é outra circunstância, correto? Então tu faz uma primeira leitura, e é importante que tu faça isso para te ambientar com sentido, para te ambientar com nível de linguagem, porque aqui na URGS, diferentemente do Enem, tudo é altíssimo nível de linguagem, seja denotativo, seja conotativo, muitas vezes jargão, correto? Então te liga primeiro no texto e aí depois faz as questões passo a passo. Mas meu Deus, o tempo, tu tem um latifúndio de tempo na URGS, cara. Tu vai ter 2 horas e meia, 2 horas para fazer essas 25 questões, não tem como faltar tempo, tu entendeu? Só vai na boa. Agora não lê antes, porque entender o primeiro parágrafo é absolutamente obrigatório para tu escolher como alternativa a letra E, porque o Lutero respondeu com um texto. Essa aí é a ideia, correto? Tem um texto do Erasmo e o Lutero, para responder ao Erasmo, responde com outro texto. Por isso tem que ser com. Beleza? Esse é o primeiro aspecto, tá? Sempre lê o texto da prova da URGS. Não dá para fazer, muita gente me pergunta isso, dá para fazer as questões de gramática descoladas do texto ou não? Não dá, correto? Algumas talvez fossem possíveis, mas nós só saberemos depois de já ter lido o texto. E as que não pode, daí eu vou errar, correto? Então sempre lê antes, porque tem tempo. E te liga, o nível de excelência aqui é que nem no Enem, né? Cara, você tem que fazer 90%, 23%, correto? 23 tá legal. Pois é, né, velho? Mas tem condições de fazer isso. Tu tá treinando para isso, mas só que lá na hora a tua postura também vai fazer a diferença. E a última coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Olha essas duas expressões, tá, que nós craseamos, a Bíblia e a natureza, né? Muitas questões da URGS, também nas provas tradicionais, eu te perguntar assim, ó, essa crase marca uma função sintática. Em volta à Bíblia, seria um objeto indireto que eu tenho ali craseado? Volta a algum lugar. É isso, sim ou não? Não concorda. Não é. Ideia principal lá do módulo de regência, uso 2 de regência. E esse volta à Bíblia, isso é regência verbal ou nominal? O volta dessa linha 5... é um verbo, é ele volta, ou é um substantivo a volta? E aí vamos usar o paralelismo, se alguém tem dúvida. Olha a frase que começa na linha 3, denúncia, defesa e volta. Ele é o terceiro substantivo de uma linha de paralelismo, então é substantivo, é regência nominal, então não pode ser objeto indireto, beleza? É um complemento nominal. Aula que logo teremos a sequência. E lá embaixo o título diz assim, na linha 40, contrárias à natureza. Cara, quem está pedindo a preposição é contrária, uma coisa é contrária à outra, é um adjetivo, é regência nominal, então não é objeto direto, é complemento nominal. Beleza? Tranquilo? Só para que nós não surpreendamos, isso eu acho bem importante, tá? Com matérias que nós já conhecemos. Não podemos errar coisas que nós já conhecemos ingenuamente. A perspectiva na URGS é completamente diferente, tá, meu? Atenção, foco e, naturalmente, conteúdo, correto? Olha a questão 4, paralelismo. Essa questão ela tem uma tendência muito grande, paralelismo, um pouco de pontuação até aqui, eu te diria, porque na 1 o que ele pede, tá?
elementos que são subordinados depois dos dois pontos. Naturalmente, quando eu faço os dois pontos e coloco elementos que vêm depois dele, são elementos que explicam os anteriores. Isso não é uma relação de paralelismo, por isso que eu uso dois pontos. Existe antagonismo, lembra? Paralelismo é ponto e vírgula. Dois pontos é explicação, subordinação. Correto? Por que na segunda eu não posso tirar aquele A? A segunda incidência do A que acontece na linha 23 e 25. Problema de paralelismo. Dá uma olhadinha ali naquela linha. Essa questão, pessoal, é bem difícil para leitura, tá? Olha bem, a frase na linha 23 começa assim, ó. A queda condenava o homem a duas coisas. Ó, condenar é condenar alguém a alguma coisa. O homem é o objeto direto. E ele vai ser condenado a duas penas, tá? A um saber necessariamente imperfeito e a uma razão necessariamente heterônoma. Não interessa que são essas coisas aí. Mas ele está condenado a uma primeira e a uma segunda coisa, correto? O que eu sei? O homem é o objeto direto, ok? E o que segue depois com preposição são os dois indiretos. Está aí o equilíbrio do paralelismo, né? Porque é um objeto direto e dois indiretos em paralelismo. Se eu tirar a última preposição lá, eu crio um sentido, se tu leres a frase em voz alta, eu crio um sentido ruim, porque parece que é um objeto direto e um indireto aqui. O homem e há um saber imperfeito. E aí quando eu chego assim, ó, e uma razão, parece que vai ser o segundo objeto direto. Beleza? A frase fica ruim, por isso que não dá. Paralelismo. Beleza? E a mesma coisa vai acontecer, pessoal, na pergunta da 3. Aquele por depois do tanto, a ocorrência do por, olha bem, imediatamente após o tanto, torna opcional sua repetição no segmento quanto por, não. É tanto por uma coisa quanto por outra, ok? É tanto por e tanto por. Não tem como, porque não são os mesmos tanto e tanto. É tanto e quanto, são dois elementos diferentes. Então, eles necessitam que a preposição apareça depois deles. Para tu evitar o segundo por, tu teria que fazer assim, ó, por tanto uma coisa quanto outra. O tanto deveria vir para frente da expressão tanto e quanto. Aí ele estaria presente em ambos os segmentos. Se ele já está depois, aí não tem nada a ver, tu vai ter que repetir depois também. Beleza? Paralelismo. Dá uma chegadinha agora na questão 7. Questão de nexos. E aqui, pessoal, é uma questão de nexos. Eu acho ruim esse tipo de questão, porque tem uma casualidade. Por exemplo, tem muita gente que vai interpretar isso aqui apenas como vocabulário, sem perceber que é uma questão, e tem gente que não consegue acertar. Quando o cara diz na linha 15, com aquele pelo menos em sua versão luterana, sabe bem o sentido do pelo menos, né? O que ele quer dizer? Que é, pelo menos aqui, eu garanto que é aqui, nos outros eu não sei. Tá? Então, eu não posso dizer até mesmo. Por que eu não posso dizer até mesmo? Porque até mesmo seria nessa em outras mais. Até mesmo é como dizer inclusive na versão luterana. Então também teria em outras, e o cara não diz isso. Na letra B, somente, não, daí eu estou garantindo que é só nessa. Mas não era só nessa. O pelo menos é nessa e nas outras eu não sei. Correto? Exceto, é o sentido contrário. Não apenas é que nem a primeira. Entendeu? Não apenas a versão luterana é nessa e em outras. E ao menos é a tua resposta. Ao menos é como dizer pelo menos. Acho muito ruim essa questão. Mas estou fazendo para que tu entenda o sentido desses nexos. Muitas coisas aqui têm valores adverbiais, mas valem como os nexos. Beleza? Muito bem. Então, olha agora, questão 8 de vocabulário. Tá? Estou fazendo essa questão por causa da conotação da terceira. Tá? A 7 deu Equador, essa aqui vai dar a letra D. Então, por Deus e divina, cara, a expressão divina significa, fizemos a prova anterior isso, lembra? De Deus. Lembra que tinha no poema do Drummond favor divino e divino favor. Quando eu digo favor divino é de Deus. Quando eu coloco o divino para frente eu tenho um sentido mais conotativo. Beleza? Moral e da moral aí é tranquilo, são sinônimos mesmo. Agora na linha 40, pessoal, quando o cara diz natureza razoável do homem, não é natureza racional. O que quer dizer esse razoável? Tipo assim, ó, aceitável. Vocês conhecem essa expressão do cotidiano, não é? Por exemplo, essa proposta do governo não é razoável, não é aceitável. Não estou dizendo que ela é irracional. Às vezes, algumas do governo são bem racionais. Mas nesse caso significa apenas aceitável, discutível, legível. Beleza?
Boa. Então, a terceira está errada, ficamos apenas com 1 e 2, que nos dá o gabarito da letra D. Tchê, na 9, olha só, vamos lá que hoje eu estou elétrico. Tá? Gosto muito dessas provas da URGS porque nós podemos ter muito resultado aqui em função da regularidade. A 9 é uma questão, pessoal, que está lá no módulo 16, ambiguidade. E que o cara faz uma reescritinha para te enganar que é inaceitável para ti. Tu não pode errar essa questão. Tá? Olha bem como a cara fez, tá? E é uma distração. Só que isso aqui não é Enem. Bah, eu tenho que fazer, eu tenho que treinar, e não vai dar tempo. Vai, velho, vai! E as coisas estão aqui para serem feitas com tempo. Olha bem. Quando o cara diz assim, ó, para Erasmo, o homem é por natureza dotado de razão e ela o impele, o leva, né? A concórdia, a solidariedade, ela, pessoal, é quem? Ela, a razão. Não é verdade? Então, olha a primeira. De acordo com Erasmo, o homem é racional por natureza. E ela, não, só um pouquinho, ó. Ela é um pronome. E o pronome remete a substantivos. E o substantivo agora é natureza. Porque o razão virou racional. Então, seria ela, a natureza o leva, não dá? Tá aí que o cara te enganou. A 2 está errada. Porque não é a natureza, e sim a razão que leva o homem. Mas a palavra razão desapareceu e não pode ser mais retomada pelo substantivo, pelo pronome, perdão, ela. Olha a terceira. O homem, segundo Erasmo, tem natureza racional, o que o leva a buscar a concórdia e a solidariedade. Tá, quem é que agora o ela está retomando? Está retomando a natureza racional, correto? Tá, e o que é a natureza racional aí? Exatamente aquilo que nós precisávamos, né? O sentido da expressão correta. Tranquilo? Beleza. Isso, né? A natureza racional que o leva à solidariedade. Beleza? Tudo bem. Mudou a referência, mudou completamente o sentido. Tia, vamos a uma segunda questão de conteúdo, tá? Uma segunda questão, não é a segunda, porque essa aqui é verbos direto. É a primeira de verbos que aparece na realidade. E ele faz uma questão diferente, tá? Ele te dá a frase, nós estamos na questão 10, em que a frase entre as linhas 7 e 10 está no discurso indireto. Olha bem ali, ó, olha a linha 7. Não, senhora, a coisa era diferente, eles tinham sido pegados com a boca na botija. Frase ruim, tinham sido pegados, tá? Mas eu estou contando a história para alguém, então é um discurso indireto. Tinham sido pegados, correto? Isso é pretérito mais que perfeito. Se o cara está contando no pretérito mais que perfeito, tu te lembra como é que é a volta? Última revisão que fizemos de verbos aí. Como é que é a volta para o direto? Se eu te contei no indireto, se o indireto é pretérito mais que perfeito, é porque lá no original era pretérito perfeito. Beleza? Então não pode ter tinham sido. Eu não posso ter essa locução do perfeito, correto? Do mais perfeito, perdão. Então olha bem, ó, na número 1, a primeira alternativa que eles te dão, segue esse, ó. A coisa era diferente, vocês tinham sido pegados, tinham ou não tinham? Não, eu mantive o tempo, se eu mantive o tempo, se está igual, não pode ser resposta. Lembra? Quando eu tenho discurso direto e indireto, o tempo sempre muda, correto? Olha 2, tinham sido pegados de novo? Não pode. E na 3, quando o cara diz foram pegados, está aí o pretérito perfeito, correto? Olha como é que termina também a última pergunta, foram ou não foram? Aí o cara ajustou para o pretérito perfeito. Beleza? Cara, 100% conteúdo. Tu vê que a questão é longa, correto? Ela pode até parecer difícil, mas é matéria. Sabe, não tem erro. Pode custar um pouquinho para tu achar, pode custar um pouquinho para tu ter segurança, mas sabendo, só vai. Às vezes tem acidentes, tá? A questão 11 é uma questão de vozes verbais, e eu acho que talvez uma das piores questões de voz que o URGS já fez, porque o cara não conseguiu te oferecer uma resposta correta. Tem uma resposta coerente ali, mas dá uma resposta correta que é assim, ó. Quando o cara diz, eles tinham sido pegados com a boca na botija, isso é uma voz, que voz é essa aí? Passiva, correto? Eles tinham sido pegados com a boca na botija. Como é que é a voz passiva, tu te lembra? Ser e participo. Ser e particípio. Tinham sido ser. Pegado, particípio. Tá feito, correto? Tá, mas aí, quando ele te mostra ali, ó, esses 3 verbos tinham sido pegados na passiva, tu te lembra como é que a gente volta para ativa? Sai o verbo ser. Então, se eu tinha 3 verbos, eu tenho que chegar a 2 menos o ser. Então, tem que aparecer tinham e sido. Cara, mas aí é esses verbos que tem que estar ali, tinham e sido.
Eu não posso mudar o tempo verbal. Então a letra A que tem teria, não pode ser. A letra D que tem pegou, correto? Não pode ser. Ficamos entre A e D, ficamos ainda entre B, C e E, correto? Agora, quando eu faço, por exemplo, na letra E, eu vou tirar a letra E, por causa do tinham pegado eles. Eles é coloquial, correto? Eu não posso fazer isso. Ficamos entre B e C, pessoas lhes tinham pegado. Cara, não tem pessoas nenhuma ali. Não tem um agente da passiva, eu não posso acrescentar pessoas. Mas o cara foi obrigado a acrescentar alguém, porque senão a frase não teria sentido. Correto? O gabarito é a letra C. O gabarito ideal, pessoal, seria com a palavra os. Lembra? Eles tinham sido pegado eles, só que eu não posso dizer eles. Então eu teria que colocar o pronome os. Só que o cara conseguiu fazer uma frase com problema de colocação pronominal. Vamos ver se eu te lembro agora. Eu não tenho onde colocar esse pronome os. Tá? Vamos fazer no passo a passo, tá? Qual seria a primeira... Imagina a letra E tentando estar correta, sem o eles. Onde é que eu posso colocar o os? No início da frase. Os tinham pegado com a boca da botija. Não, isso eu não posso, porque o os não pode começar a frase. Tá, beleza. Perdemos essa posição. Coloca lá no final da locução. Tinham pegado os. Não pode. Lembra desse problema de colocação pronominal? O particípio não admite ênclise. Tá, mas tem a posição no meio. Coloca no meio. Tinham os pegado. Não dá, por causa do M. Lembra? Tem que fazer um ajuste ortográfico. Daí a frase seria assim, ó. Tinham nos pegado. Aí ela ficou ambígua, porque pode ser pegado a nós mesmos. Não tem onde colocar. Então o cara foi obrigado a inventar o alguém da letra C, porque é mais coerente alguém para manter a indeterminação do que pessoas. Beleza? Incrível, nessa questão não tinha outra forma de fazer. Vocês lembram bem que não dá para acrescentar sujeito quando a passiva não tem agente, mas nesse caso gramaticalmente não tinha alternativa. Beleza? Então dá uma olhadinha agora em verbos da 14. Questão bem interessante, fácil, tá? E nós vamos resolver assim, ó. Olha como é que é a largada da questão. Já sei o que vai acontecer. Marina me... Ó, vai acontecer é um verbo que está no presente, não parece presente? Mas tu sabe que é um sentido coloquial, né? Vai acontecer é acontecerá. Então, se ainda vai acontecer, eu tenho que concordar que a Marina me explicará. O que sobra B e D. Me explicará muito direitinho que eu não tenho razão. Não dá para ser teria, daí matou a questão, né? Porque se ela vai me explicar ainda, então não posso ter usado o futuro do pretérito, porque senão já teria acontecido. Aí fica coerente, é que eu não tenho razão, o que tenho, na verdade, é falta de cobrança. Talvez ela até... E por que o cara usa, na alternativa da resposta B, chore? Lembra que chore, pessoal, é o presente do subjuntivo, né? O que motiva esse presente do subjuntivo? Talvez, a ideia da dúvida. Lembra que o subjuntivo é o modo verbal da dúvida. Beleza? 16. Na 16 tem 2 índices de concordância. Para tu ver, cara, como eu estou falando aqui nesses 20 e poucos minutos que eu falo da URGS, é um conteúdo atrás do outro. Essa questão 16 tem 2 índices de concordância que tu tem que lembrar. Por que na primeira lacuna da 16, onde nós vamos usar o pode, linha 5, por que fica no singular? Por causa do haver, lembra? Verbo impessoal, sujeito inexistente, singular. Quais são, pessoal, os verbos de sujeito inexistente em português? Fenômenos da natureza, haver e fazer. Não é isso? Qual é a importância do sujeito inexistente? Onde não tem sujeito, não tem plural. E quando esses verbos, fenômenos da natureza, haver significando existir, fazer expressão do tempo, quando eles estiverem fazendo locuções, pode haver. Não interessa que na sequência da lacuna tu tenha um plural. Pode haver tantas ortografias. Não. É singular sempre. E qual é a função sintática de ortografias aqui? Objeto direto. Não tem sujeito na frase. Na outra lacuna lá embaixo, onde o cara diz o distinga-se na linha 12, por que fica distinga-se no singular? Porque isso é um VTI mais C. É ou não é? Olha bem o que tem depois. Distinga-se cuidadosamente, um adjunto adverbial, não interfere entre. Está aí a preposição. Correto? VTI mais C. Sujeito indeterminado. Esse elemento preposicionado, o dever cultural e o dever social, os dois, não fazem plural porque são objetos indiretos. Beleza? Buena. Cara, concordância tem que saber, né? Não pode vacilar.
Essa questão 17, se tu tiver dúvidas sobre ela, eu acho bem interessante. Eu não quero nem fazer questão, só quero te dar uma informação interessante sobre ela. Esse é um texto do Fernando Pessoa, que vocês sabem, além de grande poeta, né? Cara sensacional, né? Ele também ele era teórico da língua portuguesa. Né? E nesse momento que ele está escrevendo aqui, pasmem vocês, a ortografia do português ainda não era fixada. Isso só veio acontecer, por exemplo, no caso do Brasil, no segundo governo do Getúlio, correto? Nosso acordo ortográfico é um dos mais recentes entre as grandes línguas ocidentais. Então, por isso que tem essa discussão, correto? A discussão aqui era sobre as alternativas ortográficas que os autores tomavam para si. Tu entende? Até a década de 50, em Porto Alegre também 40, há livros que mostram isso aí, e eu acho sensacional. Havia ortografias peculiares. Então havia a ortografia do Lusardo. Eu propunha uma ortografia que eu achava mais interessante. Vejam como é que é, né? E isso só foi resolvido assim, ó, já no meio do século XX, correto? Por isso que o texto tem esse caráter bizarro. Também queria lembrar um detalhe interessante desse texto, tem um teor meio jargão, né? A gente não se liga, né? Se tu achou difícil esse texto, isso aqui é um texto bem metalinguístico. É o Fernando Pessoa falando sobre escrita, correto? E tem o jargão da escrita propriamente dita. Na URGS sempre tem isso. Sempre vai ter o texto com jargão linguístico, texto metalinguístico, jargão da sociologia, da filosofia, da história. Te liga, beleza? Então olha agora a questão 19. Alguém poderia dizer assim, ó, essa questão ela contrasta a forma da escrita de Portugal e a do Brasil, correto? Mas como é que eu vou saber de Portugal? Não basta de saber do Brasil. Por exemplo, quais são as 3 palavras escritas aqui que a nossa ortografia não aceitaria? Na letra A, adotar nós não fazemos com P, e acto nós não fazemos com C, mas optar nós temos com P. Na letra B, adoptar ação e fenômenos, tu notou que tem o acento agudo, fenômenos. Em português de Portugal eles dizem isso, nós preferimos fenômenos, felizmente. Na letra C, a única diferente é actual. Na D, fenômenos. E na letra E, a única diferente não tem. Aspecto, divergências e admitícios são todas como nós faríamos. Beleza? Reta final agora, questão 20, questão de regência. Tu já deve ter feito acertar essa questão, mas eu quero te lembrar entre 1, 2 e 3 consequências interessantes, tá? No 1, o que eu posso fazer a troca daquele ele aparece a ele? O que eu posso fazer por ele? Porque é objeto indireto. Lembra? Uso 3, opa, tá faltando os dedos aqui. Uso 3 da regência, o ilê como objeto direto. E uso 4 da regência, o lhe como pronome possessivo. Lembra? A bola caiu das mãos dele, caiu das suas mãos. Como é que é o texto aqui? Sofreu-lhe as consequências, sofreu as consequências dele do ato, as suas consequências, correto? E é claro que daí a 3 vai estar errada, porque não tem alternativa, pessoal, não tem como o lhe substituir o opo e vice-versa, correto? E nem traria aquela consequência ali, né? Porque o sofreu e o suportou não tem nada a ver com lhe. Lembra? Se eu dissesse sofreu-lhe as consequências e suportou-lhe as consequências, seria igual, porque o lhe acompanha consequências. É uma referência do ato. Suas consequências, consequências dele do ato, não tem nada a ver com o verbo, correto? Totalmente sem sentido. Número 3. Questão 22, questão de regência. Questão simples, mas só para lembrar, regência obrigatória, né? Tu vê, eu estou aqui fazendo 20 questões da URGS, pelo menos 4 ou 5 falei de regência, né? Por exemplo, a questão da concordância, distinga-se entre, na questão de crase, regência verbal e nominal, correto? E agora a regência propriamente dita, lhe e o, que acabei de fazer, regência, correto? Nessa situação, o pela por meio de não tem problema, né? Acho que fica bem claro para ti que quando o cara diz assim, pela escrita, é por meio da escrita. Essa é aquela situação que eu sempre te corrijo em redação, né? É por meio da escrita, não através da escrita, correto? Na 2, estou e defronto-me, tem preposições diferentes, é defronto-me com, correto? E a 3 vai estar errada justamente pelo contrário, porque prejudiciais e estranhos mantêm a preposição, prejudicial a e estranho a. Beleza? Questão, então ficamos com a letra A. E aí matamos, pessoal, com a 20... Isso foi a 23. Eu pulei a 22. Vou voltar um pouquinho, então. Interessante essa questão 22, tá? Questão de pontuação dentro daquele espírito da URGS de substituição, tá? Poderia substituir os 2 pontos da linha 9 por ponto e vírgula?
Cara, eu vou te dizer, eu acho que essa situação até corrige o texto, né? Quando ele diz praticou um ato, dois pontos, sofrer as consequências, eu acho que não tem ideia de explicação ali. Eu acho que são sequências de orações em paralelismo. Eu acho que ponto e vírgula é melhor. Lembra? A URGS corrigir a pontuação do cara não tem problema nenhum. Aí ele brinca, né? Até porque esse texto é antigo, né? Não é o mesmo sistema de pontuação que nós usamos hoje. O só ele dá 2 entre vírgulas está correto ali, né? Porque são elementos em paralelismo, eu não posso tirar a vírgula de um elemento listado. Então, a primeira dá para fazer, corrige. A segunda não dá, porque no texto está certo. E a terceira, corrige. Vocês estão ligados? Porque o portanto está sem vírgulas lá. E é uma conjunção deslocada. Mas, meu Deus, o Fernando Pessoa não sabia virgular. Não, cara, isso aqui é outro momento, né? Isso é muito anterior à educação que nós temos agora. Então, 1 e 3 corrigem pontuações antigas que o Fernando Pessoa fez. Calma, ele sabia virgular. E na 4, aquela oração que começa com o que é o sujeito do anterior. Então, não pode ter vírgula. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, a primeira está certa, corrigindo. A segunda não posso fazer. A terceira corrige. E a quarta não posso fazer, porque é vírgula entre sujeito e o verbo 1 e 3. E a última expressão, a última questão que eu quero fazer, questão interessante, né? Porque ela te coloca muito uma situação de vocabulário, né? Tu entende? Ó, por exemplo, ó, cuidadosamente é com cuidado, e puramente não é com pureza. Puramente é tipo assim, ó, simplesmente, somente. Tu entendeu? Essa é uma questão puramente gramatical, só gramatical. Legitimamente por realmente ainda mantém o sentido, né? Legitimamente aquilo que é legítimo, ou seja, aceitável, correto? E realmente não tem nada a ver com ser legítimo ou não legítimo. Pode ser real e ilegítimo, ilegal. Inconscientemente por inconsciente, aí ficou fácil a questão, né? Porque aí são praticamente os mesmos sentidos. Presumidamente, aqui presumo ser não é a mesma coisa. Olha só, quando eu digo assim, essa pandemia presumidamente vai acabar em 2 semanas, eu estou presumindo isso, correto? Eu estou em dúvida com isso. Presumidamente é um advérbio de dúvida. Agora, quando eu digo assim, eu presumo que essa pandemia vai acabar em 2 semanas, eu estou afirmando isso. Interessante, né? São 2 sentidos diferentes. Eu presumo eu afirmo, eu assumo, presumidamente é talvez, correto? E precisamente poderia ser deslocado para o início do período. Vamos analisar essa última frase aqui, só para te lembrar das questões de ambiguidade também. Olha bem, isso porém é da essência da cultura que consiste precisamente. Tu viu aquele precisamente da linha 38? Na posição onde ele está, na oração onde ele está, ele acompanha, qual é o verbo que ele acompanha ali? Consiste precisamente. Se eu colocá-lo para frente, modo 16, ambiguidade. Precisamente, isso é da essência, aí ele passa a acompanhar o é. O Rafael Amamoto me perguntou isso há pouco tempo, lembra? Se tu mudar o advérbio para outra oração, o sentido obrigatoriamente muda. Não precisa nem analisar. Tu viu que mudou de verbo? É outro sentido. Tranquilo? Até a próxima com mais URGS, mais Enem, rumo àquele listãozão. Aí, valeu. Saudade de vocês.